Tem coisa que tem que te levar a ter uma noite de oração. Sabe aquela noite que você passa, que tem hora que você está lendo a Bíblia, tem hora que você está ali buscando a Deus, orando, declarando, que você está às vezes você não tem nem cabeça, nem corpo, mas você tem uma listinha ali que você está declarando, porque você acredita que cada uma daquelas palavras estão gerando algo no mundo espiritual, e o mundo espiritual manda, o mundo espiritual é o que governa. Que você está ali louvando a Deus por algo, como a palavra profética desse ano, que manda você cantar o que você acredita que vai viver. Então, você já até fez música da sua vida em 2026. Você já fez música do que você vai viver, você já fez música do que você vai ter, você fez música do que você vai receber. E sem precedente, sem talvez nem a nuvenzinha, mas antes da nuvem teve a oração. E antes da oração, teve a visão interna. Eu acredito que eu vou orar, que eu vou pedir e que Deus vai me responder. Um prazer estar aqui de novo, nos cultos também, né? Já estivemos nos Valentes, nas 2 segundas-feiras, e você aí das 7 do Brasil, das 5 ou das 6, vai dar época aqui, né, dos Estados Unidos. Mais um ano que eu espero que tenhamos experiências, revelações, alegrias, que tenhamos visões juntos, né, na medida do possível que é junto, né? Eu aqui, ou onde o Senhor mandar, lembrando que hoje faz um ano que eu vim para cá, né? Para ficar 3 dias, e acabei ficando já um ano, e até quando o Senhor permitir. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por essa terça-feira, esse amanhecer. Obrigado por cada um de nós, eu aqui, cada um, meu Deus, que faz parte deste culto aqui hoje, comigo, e cada um que está agora na transmissão, que levantou da cama, que tem mais uma oportunidade, que pode, meu Deus, ter revelações do Senhor, que pode ser tocado pelo Espírito Santo. E eu oro agora e peço, se está passando, meu Deus, diante de mim, eu pego essa oportunidade. E eu peço ao Senhor, toca pessoas, para que elas vejam o que elas ainda não viram. E algumas mesmo já tendo ouvido a palavra e tendo, meu Deus, oportunidades e experiências até. Algumas foram tocadas, mas não acataram, meu Deus, a direção do Espírito. Não ficaram com a direção do Espírito, mas permaneceram na carne. Foram egoístas, foram hedonistas e não seguiram a voz do Senhor. Eu peço agora, meu Deus, que hoje sigam. Quantas pessoas, quantos testemunhos que nós ouvimos, que até determinado momento, que até determinado tempo, a pessoa era de um jeito e de repente ela mudou, que algumas vão dizer, eu quis, que seja, meu Deus. Não importa a expressão que vai ser usada, não importa se alguns vão confundir percepção com sentimentos, eu oro para que aconteça hoje mudanças, para que alguns vejam o que não viam, para que decidam o que não decidiram, para que passem a fazer e não voltem mais atrás, meu Deus, em entendimentos que o Senhor venha dar e alguns que o Senhor já deu e vai trazer de volta, vai fazer essa pessoa ver como ela nunca viu, para que também ela faça
e seja o que ela nunca fez, o que ela nunca foi. Que assim o Espírito Santo do Senhor venha agir. Nós estamos apostos aqui, na posição que o Senhor nos mandou estarmos. Estamos aqui para falar, viemos aqui para te adorar e vamos te adorar. Vamos abrir a boca para falar, meu Deus, o que o Senhor nos manda falar. E que o Senhor, meu Pai, faça chegar essa palavra, impactar, que haja explosões internas e que por meio delas haja rompimentos, que haja, meu Deus, inícios que ainda não aconteceram. Que aconteça, meu Deus, na vida de alguns, aquela decisão de permanecer que alguns ainda não tomaram. E que assim o Senhor venha trabalhar. Eu oro para que aqui, meu Deus, nós tenhamos unção. E que venhamos, meu Deus, sairmos, cada um de nós aqui já, melhores do que entramos e do que chegamos aqui nessa manhã. E eu peço que assim seja, onde estiver chegando esta mensagem, onde essa transmissão estiver agora, meu Deus, acontecendo, e para aqueles que aqui estão, que o Senhor, meu Deus, faça a tua obra, porque nós queremos e cremos, meu Deus, nela. Que o Senhor nos conduza, que aqui eu diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle e que o Senhor nos abençoe grandemente. Obrigado pela vida, obrigado por mais um dia de oportunidade, obrigado por essas portas abertas, obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado pela paz, obrigado por cada promessa que o Senhor tem nos dado e ancorado, meu Deus, nelas a nossa alma. E é nelas que nós continuamos, meu Deus, ancorados. Eu peço que o Senhor use esse culto como instrumento teu para falar, para curar, para levantar, para transformar, para abrir, meu Deus, olhos, mentes, corações, para conduzir corpos, meu Deus, que nem eram mais corpos, eram apenas ossos secos, caídos, meu Deus, mortos já há muito tempo, e que eu declaro que pela tua palavra, meu Deus, se juntem, que criem, meu Deus, nervos espirituais, que criem carne espiritual, pele espiritual e que o Espírito conduza para grandes feitos e grandes obras em nome de Jesus. Esteja conosco e continue conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2026, eu penso grande. Diga, eu vivo coisas grandes. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Daniel 2, essa palavra que tem balançado as nossas estruturas. Caso o ar estiver ligado, pode desligar para mim, por favor, tá? Ah, tá bom. Obrigado. Então, pede para desligar o de fora também, por favor. Daniel 2. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, estes lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão.
Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim, foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios.
Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu, em seguida surgirá o terceiro reino, reino de bronze que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim, como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostra ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, renomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia
na corte do rei. Essa mensagem, ela já vem logo no começo do nosso ano para despertar, né? Às vezes, passado aqueles primeiros dias, aqueles primeiros 10 dias do ano, né? Já tem mais de uma semana, você já teve todos os dias da semana. Já teve um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, enfim, um sábado. Aí já começa a repetir os dias. E o que acontece é que aquelas pessoas que não tiveram atitudes proféticas, aqueles que não estão se alimentando e estão focados em coisas e projetos grandiosos, eles já começam a olhar para a mesma coisa. Tem gente que, se você está lendo a Bíblia, até você já passou desse pedaço, né? Tem gente que já voltou a ficar dentro da tenda, como Abraão, não está nem saindo mais da tenda, no mesmo lugar, aquela mesma situação, e aí o mesmo pensamento sobre a situação, a mesma postura da pessoa, depois de ter visto algumas coisas, ouvido algumas coisas, depois de já ter de novo se envolvido demais com o que não deve se envolver, já está lá de novo pensando do mesmo jeito, vivendo da mesma forma. E aí vem uma palavra que ela mostra ao mesmo tempo a grandeza de Deus, mas o quanto Deus pode colocar, Ele pode colocar coisas, Deus pode mover uma montanha, fazer uma montanha, ter uma pedrinha que se desloca e derrubar todos os reinos, todos. E Deus, ao mesmo tempo, mostra que Ele pode se manifestar até naquilo que é abstrato, que está escondido dentro de alguma coisa, como a mente de um homem. Deus coloca um sonho dentro da mente de um homem, mas não era um homem qualquer. E tem gente que está perturbada por coisas desse jeito, desse tipo. Por que com tal pessoa está acontecendo tal coisa? Quem era o Nabucodonosor? Nabucodonosor, como bem disse o Daniel. Na verdade, Daniel reconheceu a posição do Nabucodonosor, que inclusive, no livro de Jeremias, ele é chamado pelo profeta, quer dizer, um homem que falava pela boca de Deus, Nabucodonosor, meu servo, diz o Senhor. Deus usa um pregador, Deus usa um obreiro, Deus usa uma irmã, como Ana, lá no templo, que se dedica totalmente à causa, ao evangelho, estava lá já preparada para o bebê Jesus. Um Simeão, um homem temente, um homem fiel, que vive para um propósito, para ver o cumprimento da palavra de Deus. Mas Deus pode usar também um tirano. Deus pode usar um tirano para tratar com quem Ele quer tratar, para mover coisas, para tirar coisas do lugar e para levantar pessoas que estão adormecidas, que estão muito aquém do que Deus tem com elas, do que Deus tem para elas, do que Deus já deixou claro que Ele quer fazer. E foi o que aconteceu aqui.
Ninguém tinha mais poder na terra do que esse homem, Nabucodonosor. E veja que ele foi perturbado mesmo. E o que eu quero dizer? Que tem gente, né, que eu acredito que essa palavra, no momento que ela veio, nesse domingo, é para mostrar para algumas pessoas que elas estão canalizando a energia delas da forma errada. Porque tem gente que tem um superior, que tem o líder, o patrão, às vezes até o pai. Ah, meu pai, por que meu pai está fazendo isso comigo? Por que a minha mãe, né, agora está agindo assim? Por que o meu líder, meu supervisor, o dono da empresa, por que esse prefeito, por que esse juiz está agindo assim? Por que né, tal pessoa está agindo assim? Olha, a gente pode olhar para uma situação e pensar, ela não está certa. Isso aqui está desproporcional. Ei, isso aqui está desproporcional. Está injusta. Isso aqui não está certo. E aí a gente tem duas linhas que são dois caminhos para a gente seguir. O caminho da maioria esmagadora, que esse caminho foi seguido aqui. De gente que foi falar ali para o rei, ô rei, mas isso aqui não dá. Não tem como, não tem jeito, isso aqui ninguém pede isso, ninguém nunca pediu isso. Por quê? Porque ninguém nunca fez isso. Diga, ninguém nunca fez isso. Então continua, então diga assim, então chegou a hora de alguém fazer. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles não estavam errados, eles não estavam mentindo no que eles... O rei Nabucodonosor, ele ficou cego de fúria. Em parte ele estava certo, porque ele se sentiu enganado, né? Faço uma visão dessa cena aqui, que ele teve um lampejo de um senso ali de realidade, de algo que ele já vivia há muito tempo. Só que ele generalizou isso. Qual foi a realidade? Ele alimentava, né, muita gente ali, porque ele considerava gente diferenciada. Ele tratava como sábios, magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, né? E ali até tinha algumas pessoas que tinham alguma coisa, mas a maioria, como hoje, era enganador. Gente que costumava fazer isso aqui que agora ele estava se sentindo vivendo. Gente que enrolava ele. Você já deve ter visto alguma cena, algum filme, né? De chegar aqueles, meu rei, olha, porque agora as estrelas elas estão falando que vai acontecer tal coisa. Meu rei, olha, eu estava ali andando, eu encontrei ali um caminho de areia. Olha, eu fui coar o café ali, a borra do café estava de um jeito que está apontando para tal coisa. Olha, o clima está mostrando que vai ser assim. Então, não sei se é do tempo do Liguejar. Alguém é do tempo aí do Liguejar? Lembra aquele rapaz aqui? Vocês não conhecem, né? Esse Liguejar, né? Aquele rapaz loiro, né? Que falava para você ligar que ele ia te falar do seu futuro, né? Eu nem lembro o nome dele, mas eu já vi propaganda dele. Eu tenho idade já para lembrar. Não lembro o nome dele, mas eu lembro dele. Que tinha época que você entrava
de noite já na TV, na madrugada, e estava ele lá com aquela roupa de mago mesmo dele, né? Sempre teve isso. Tem hoje. E na época do Nabucodonosor não só tinha, como era um tipo de pessoa que tinha uma vida superior, né? Tinha um tratamento, tinha o custeio ali do rei para isso. Então veja, parte do que ele estava fazendo ali, ele tinha razão. Ele tinha razão porque era mesmo, era enrolação, era mentira. Era engano, mas ele generalizar aquilo, ali ele passou do ponto. E tem uma frase que a bispa às vezes usa, que a gente pode colocar aqui também. Às vezes você está vivendo uma situação com quem está acima de você, que ela não é agradável, ela não é boa assim, não é confortável. E você está até incomodado com aquilo. Não, mas olha o que está fazendo, o que está falando, como está sendo conduzido, tal coisa. E ela costuma falar assim, olha, se o que o teu líder, teu chefe está te pedindo não é ilícito, pode ser chato, pode ser idiota, mas vai lá e faz. Porque isso pode ser um teste para a sua vida. E essa palavra, desde quando eu ouvi ela, isso aqui eu já visualizei para mim, na minha vida, assim. Eu e quem está debaixo dessa palavra vai ser testado por pessoas que estão numa posição ali de poder para ver o que vai sair de nós. No caso, para ver o que vai sair de mim. No seu caso, para ver o que vai sair de você. O que vai sair de você? Vai ser a linha da maioria esmagadora? Não dá. Isso aqui ninguém fez. É impossível. Eu até diria que eles usaram uma expressão equivocada. Eles falaram assim, né, os magos. O que o rei está pedindo é difícil demais. Não. O que o rei está pedindo é impossível para um homem. Tanto que 2 vezes o Daniel disse, rei, eu não tenho isso aqui, tá? Isso aqui Deus não deu a mim, deu a você. Né? Não é porque eu sou mais sábio do que os outros, não. Isso aqui é para que você saiba que tem um Deus que revela mistérios. Então não é difícil demais, é impossível. Porque o que é difícil demais, com talento, com força, com inteligência, com organização, com disciplina, com dinheiro, você consegue dar uma resposta. O que é impossível é só Deus para entrar naquela causa. Se Deus não entrar naquele processo, se Deus não fizer parte, não sai, não acontece, não sai do lugar. Sentenças, promessas absurdas são cumpridas. Mortes acontecem. O que era ruim fica pior. O fim que muitos acabam esperando é o que acaba acontecendo, que era para a qual se encaminhava ali a trajetória de um grupo grande de pessoas na Babilônia. Então a maioria questiona, a maioria reclama, a maioria entre si, sabe, faz aquilo que é inútil. Ah, não dá. Como agora? Vamos transferir isso para agora. Quanta gente que agora já foi achatado, né? Era considerado talvez esperto, malandro,
Ou então, vamos outras palavras, sábio, entendido, especialista de algo, bom em alguma coisa. E quantos já estão achatados? Estão como a maioria aqui desses magos. Não, não dá, ninguém pode, ninguém consegue, ninguém nunca fez, não tem jeito, não muda isso aí. Ô rei, não dá, não podemos, não conseguimos, vamos morrer. É como a maioria age, faz, reage. Mas o Daniel, quando ouviu isso, ele creu que Deus não deixaria aquilo daquele jeito. Espera aí, ele não gastou tempo da vida dele para sentir. Sabe, que é ainda a reação, é a primeira reação de muita gente. Eu vejo algo, eu tomo conhecimento de uma situação e aí eu começo a sentir daquilo, e agora vou perder, vou sofrer, vou ter dificuldade. Quantos que já, em relação ao ano, esse ano vai ser pior, esse ano, vai ser isso, esse ano, agora com essa medida, agora com a questão de não sei o quê, agora com tal pessoa, depois de tal notícia. Vem uma pior do que a outra. Quando a gente acha que já viu de tudo, vem algo que consegue superar o que já era ruim. Foi o que aconteceu aqui. Aqui um grupo de pessoas foi sentenciado com a última e a pior sentença que uma pessoa pode receber, que é a sentença de morte. E Daniel, quando ouviu aquilo, ele creu, ele não sentiu, ele não, se entregou àquele ambiente que já tinha se instalado. Vamos fazer uma coisa muito importante aqui agora. Você vive com pessoas, você vive em um lugar, você passa por um tempo, e aí cada um tem o seu tempo, você fica em lugares. Tem agora o discernimento de identificar qual é o ambiente espiritual de cada lugar que você vive. Que tipo de ambiente você está vivendo agora, atualmente? Eu não falo agora, neste momento. Como está o ambiente na sua casa? Como está o ambiente no seu trabalho? Como está o ambiente na região que você mora? Bairro, região dessa cidade, você mora numa grande metrópole, né? A região que você mora equivale a uma cidade. Se é um distrito, se é uma zona, uma região, como está na cidade, no estado, no país. Aqui a situação era mundial, porque não tinha, que coisa, né? Não tinha quem recorrer. O governante do mundo tomou uma decisão. Não tinha quem recorrer no mundo. Daniel recorreu à única pessoa, ao único poder. Daniel recorreu à única instância que ele poderia recorrer, ao soberano, ao verdadeiro soberano, ao supremo de verdade, ao Deus Todo-Poderoso. E ele teve essa fé, eu vou falar com Deus. E eu vou me juntar, esse número para mim é um número que eu vou explorar esse ano. Eu penso que é profético isso. É até para ajudar algumas pessoas a cortar na vida delas.
E o primeiro hábito, né? Eu ouvia a bispa falando, né, numa direção que ela dava. Hoje tem muita gente, desde gente que, vamos dizer assim, nem bebê na fé é, e gente que é considerado líder espiritual, que vai numa rede social e fala, estou vivendo tal coisa, orem por mim. E o número que Daniel usou aqui foi um número muito interessante. O número 4, que foi ele e mais 3 íntimos. Ele e mais 3 pessoas que eram as mais próximas do nível espiritual dele. Não tinha ninguém com tanta fé naquele reino quanto o Hananias, Misael e Azarias, que eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, peraí, ele não saiu falando, contando, não, sabe, ele não falou com qualquer um. Primeiro ele tinha que dar uma resposta, porque ele precisava daquele tempo, ele precisava daquela noite que Deus deu a revelação. Então, ele falou com quem realmente podia fazer aquilo chegar no rei, que foi o comandante, o Arioque. Então, sabe, não ficou falando já, né, queimando a largada. O que é queimar a largada? Quando você fala para quem não deve o que vai acontecer. E em vez de você ter apoio, em vez de você ter uma condição, você recebe inveja, ataque, você é questionado, aí você tem que gastar tempo respondendo a perguntas que você nem deveria ouvir, você tem que ficar se desvencilhando de bloqueios que criam para você. Não. Que sabedoria desse homem. Ele não foi falar com magos que estavam lá reclamando e desesperados. Não, eu vou orar e vai dar certo. Não, eles não vão entender. Não, vão orar comigo. Eles não vão orar comigo. Eles não têm fé no Deus que eu tenho. Eles não acreditam. Eles já estão se preparando para morrer. Eles estão questionando o rei. Eles estão reclamando do decreto. Então, você que é esse tipo de pessoa, que qualquer coisa, sai uma notícia, você vê algo acontecendo, você vive assim, reclamando. Você liga para alguém, você manda mensagem aí no celular para alguém, e manda áudio, e compartilha, e para. Ou então, a oportunidade de existência que você tem. Não, eu tenho que ser agora a vítima, e eu preciso mostrar aquele grande mundo de 30 e poucos seguidores que eu tenho, que eu estou mal, que eu preciso de apoio, e eu vou mostrar que eu sou espiritual. Eu não vou ser espiritual, eu vou mostrar que eu sou espiritual, então eu vou pedir, orem por mim. Olha, agora vocês orem por mim, porque eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Olha, eu vou para uma reunião, olha, recebi essa sentença, eu recebi um exame, olha, tal coisa está acontecendo. 4. Não é mais 4, é você com mais 3, soma 4. 4 que realmente vão orar. Jesus também usou esse número. Que era Jesus em algumas ocasiões, como, por exemplo, na filha de Jairo. Lembra da filha de Jairo? Que Jesus estava com todos os discípulos, mas no sprint, quem já assistiu A Hora dos Valentes sabe o que é o sprint. Aquela é a reta final da corrida da bicicleta. Na reta final, Jesus pegou só 3. Separou 3 que estavam alinhados,
que agregariam ali, que não seriam incrédulos, questionadores, que não iriam atrasar, atrapalhar. A gente precisa, olha que a gente costuma ouvir que o nosso círculo íntimo é formado por 5 pessoas. Agora, talvez esse é o ano de você diminuir ainda mais, reduzir para 3, que somadas a você, dá 4. Então tem coisa que você precisa tomar essa decisão. Primeiro, não perca o seu tempo, sabe, com aqueles que agora estão aí, sabe, multiplicando as notícias do caos, que estão reclamando, que já estão se preparando para o pior, para a sentença do rei. Creia. Tem coisas que chegaram até nós e estão do jeito que estão, para que você tenha atitudes como a de Daniel, de passar uma noite orando por elas. Se o tempo está igual ao hoje, que está frio, se está calor aí, no Brasil agora está muito quente, muito calor, se é longe a distância para você chegar até o altar do Senhor, se você nunca foi aquela pessoa de fazer um sacrifício para Deus, de fazer um jejum, sabe, é algo que não é comum, não é normal para você. E é para Deus, é com Deus, e é depender de Deus. Se preste a isso. Não pega uma situação que vem de alguém poderoso, que vem de uma instituição, que vem de uma pessoa, e agora começa até a se sentir rejeitado por Deus. Por que o Senhor permitiu? Por que Deus deixou? Por que Deus, Ele olha para isso e Ele deixou acontecer comigo? Não, é porque você pode ir a Deus como Daniel. Você pode recorrer ao soberano. E essa palavra, ela vem com uma inspiração, assim, imensurável, para você pegar ela, falar, eu também, tem coisas que nunca aconteceu, nunca foram feitas, mas eu vou a Deus agora, para que aconteça. Eu não vou seguir a linha que eu posso ter seguido uma vida inteira, de aceitar, de me unir a um grupo para reclamar, ou já de estar antes do pior ter acontecido, me considerando uma vítima, um injustiçado, e tá aí, sabe, canalizando a minha energia para taxar pessoas de algo, falar de alguém, como, não, esse rei está perturbado. Ele estava mesmo, o rei estava perturbado mesmo. E aquilo vinha de Deus. Porque vamos lá, quem que colocou aquele sonho na mente daquele homem? Deus. Quem fez aquele homem ficar perturbado com aquele sonho? Deus. Tem coisa que a gente às vezes está olhando e está, meu Deus, que injustiça. E está ali, sabe, cheio de sentimento. Por que o Senhor está permitindo comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por quê? Você está tendo uma oportunidade de mudar a sua vida. Você está diante de uma bifurcação, que você pode tomar um melhor caminho, ter a melhor decisão, fazer a diferença. Mas só tem um jeito disso acontecer. Com Deus e por uma fé que vai te levar a fazer algo que você ainda não fez para Deus. Foi o que aconteceu com Daniel. E quem fez parte, todos os 4, quem fez parte com ele, que entrou em oração, foi igualmente e proporcionalmente recompensado e abençoado. Que se agora você vai se unir a alguém
em oração, em concordância, em palavras proféticas, em declarações poderosas, depois lembra dessa pessoa, como Daniel, nós vimos aqui na leitura, que ele se lembrou deles e os trouxe para uma posição, com o poder que ele recebeu, com a autonomia que ele recebeu, ele usou também para reconhecer quem o ajudou, quem estava com ele naquele momento. Não é quem estava com ele ali lamentando com ele, não é quem estava reclamando com ele, não, é quem estava orando com ele, quem intercedeu por ele, que foi depois quem foi reconhecido, foi promovido e foi abençoado também. Ah, mas todos os magos foram beneficiados proporcionalmente. Mas abençoados, promovidos foram aqueles que ele nomeou. Eu quero os meus 3 amigos aqui comigo. Eu quero eles aqui na liderança também. Então, o que era para terminar na morte desses jovens, terminou deles sendo cabeça, deles sendo reconhecidos. Aquilo que era para exterminar um grupo de pessoas, terminou na glória do Deus Todo-Poderoso. E é assim que tem que algumas coisas mudarem agora. Em vez de você já dar seu ano por perdido e tá olhando para justiça falha, política corrupta, para cenas degradantes, humilhantes, mais notícias de coisas que vêm piorando, vai a Deus. Tem coisa que não passou por você. Chegou até você para que você dê a resposta de fé. E eu vou me pegar nessa expressão ainda. Tem coisa que tem que te levar a ter uma noite de oração. Sabe aquela noite que você passa, que tem hora que você está lendo a Bíblia, tem hora que você está ali buscando a Deus, orando, declarando, que você está, às vezes, você não tem nem cabeça, nem corpo, mas você tem uma listinha ali que você está declarando, porque você acredita que cada uma daquelas palavras estão gerando algo no mundo espiritual, e o mundo espiritual manda. O mundo espiritual é o que governa. Que você está ali louvando a Deus por algo, como a palavra profética desse ano, que manda você cantar o que você acredita que vai viver. Então, você já até fez música já, da sua vida em 2026. Você já fez música do que você vai viver, você já fez música do que você vai ter, você fez música do que você vai receber. E sem precedente. Sem, talvez, nem a nuvenzinha. Mas antes da nuvem, teve a oração. E antes da oração, teve a visão interna. Eu acredito que eu vou orar, que eu vou pedir e que Deus vai me responder. Que foi a mesma visão do Daniel. Eu acredito. Pode falar para o rei lá, para ele esperar. Porque eu acredito que Deus vai me revelar esse mistério. Eu não sei ainda, mas eu vou orar. E aí ele já colocou pessoas para orar com ele. Não foi sem propósito, não. Ai, gente, eu estou aqui no Insta e eu quero pedir que você ore por mim. Não. Pega aí 3. Talvez você nem tenha 3, pega 1, pega 2. Pega gente que você já conhece, que você sabe que vai orar, que vai interceder com você. E não é só para orar, não. De repente é para algumas coisas que você precisa fazer. Pega aí, faz igual a Sunamita, que se fechou com os 2 filhos dela ali, para gerar aquele milagre. Às vezes você está olhando para longe, você está olhando, sabe? Não, eu estou olhando para tal país que vai resolver minha vida. Eu estou olhando para tal situação. Não, de repente está aí do lado. Pega, agarra, segura na mão. Se volta para Deus.
Em vez de murmurar, de reclamar, de brigar, de contender, se unam em oração espiritualmente. Vamos orar por isso. Vamos declarar isso agora, todo mundo. Aí você vê um escapando, falando negativo. Opa, não. A gente não está unido para isso aí. Quebra essa palavra aí. Eu quebro em nome de Jesus. Quebra você também. Vamos declarar o que é certo. Vamos buscar de Deus. Tem coisa que para nós é um mistério, mas vai ser revelada. E tem coisa que está sendo revelada para revelar também a glória de Deus e para mudar o rumo da nossa vida, para nos dar outro futuro. Essa palavra vem na hora certa. Receba ela, toma posse dela e faz com que aquilo que veio para na sua vida terminar muito mal, que seja ali uma alavanca de uma grande promoção, como foi para Daniel e para os seus 3 amigos. Porque aquilo para eles foi exatamente isso, foi aquela alavanca que eles precisavam para nunca mais serem os mesmos e estarem no lugar que eles estavam antes. Eles estavam antes abaixo de gente que estava abaixo de gente que estava abaixo do rei. Eles saíram daquela posição e ficaram somente abaixo do rei. E algumas coisas nem estavam abaixo do rei. Porque veja que o mesmo homem que ficou perturbado e declarou, falou, sentenciou de morte, o próprio Daniel e todos os considerados sábios, foi o que se prostrou. A Bíblia diz com o rosto em terra diante do Daniel. Não limite o que pode acontecer na sua vida. Que a mesma boca que deu ordens, depois reconheceu o seu valor. De dar direções para a sua vida que faça a sua vida completamente diferente. Seja presidente, seja rei, seja juiz, seja delegado, seja líder, seja o teu cônjuge, seja o teu marido, a tua esposa, seja o teu pai, a tua mãe, seja alguém que disse, não, isso aqui não vale, isso aqui não presta, não, você está condenado, e agora dizer, você está promovido. Você está abençoado. Não, você é indispensável aqui. Foi isso que o Daniel viveu. Porque ele creu. Não aconteceu. Esse tipo de coisa não acontece. Esse tipo de coisa é provocada. É construída. É gerada por uma fé viva. Nenhum momento você ouviu que isso aqui vai acontecer. Não vai acontecer porque vai acontecer. Isso só vai acontecer se você tiver esse tipo de postura e de fé. Opa, eu sei o que é isso na minha vida e eu vou orar por isso. Eu vou me lançar para isso aqui ser mudado, definido. Nós vemos poucas pessoas hoje, pouquíssimas pessoas hoje, tomando para elas uma responsabilidade de oração nesse nível. E eu acredito, desde quando eu recebi essa palavra, que é o que Deus está buscando. Gente que se levante com esse comprometimento. Eu vou orar por isso até isso ser revelado, até esse mistério ser desvendado, até essa situação ser transformada. Sabe, não é orar, não, eu vou orar. Não é eu vou orar, não, eu estou pegando isso aqui agora. Isso aqui vai mudar. Isso aqui vai ser transformado. Deus vai dar vitória. Deus vai revelar mistério. Deus vai mudar a condição. Deus vai reverter sentenças que seriam as piores nas melhores promoções. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração.
que o Senhor, Ele faça a chama, se essa palavra aqui é um fogo, que uma labareda chegue até você e agora. E acenda no seu coração essa chama de fé. Que você precisa, e se está aqui, você está aqui agora ouvindo, é para você. Essa eu nem vou dizer, tem gente que não, essa é para você. Pega essa causa. Opa, essa causa é minha. Ninguém nunca fez isso, ninguém nunca viveu isso, mas eu vou fazer. Porque eu sou bom? Não. Mas eu vou tirar isso aqui de Deus. E eu vou buscar até Ele me dar a resposta. Não adianta reclamar de alguém, não adianta olhar para a dureza de alguém, a perturbação de alguém, a injustiça de alguém. Ora a Deus. Gasta toda a sua energia em Deus. Não perca a energia, sabe, falando e nem anunciando que vai mudar. Não. Tem a pessoa certa que você precisa para aquilo ser uma possibilidade para você? Tem. Então, gasta com isso. Não fica... Não tumultua, não traz para você um peso desnecessário. Gasta o que você tem que gastar com Deus. O que Deus falar com você, que Ele espera de você, que Ele quer, se derrama. Pede, busca, louva, adora, chora na presença dEle. Você tem que apresentar razões, Senhor, diante de Deus. E você vai ter resposta como teve Daniel e seus 3 amigos. Senhor, meu Deus, obrigado. Eu creio, meu Pai, no que o Senhor está fazendo. Eu creio, meu Deus, em pessoas que estão sendo despertadas e que neste momento, meu Deus, pela forma como elas recebem essa palavra, elas estão sendo despertadas agora. Estão, meu Deus, tendo a oportunidade de se levantarem, de não continuarem como elas estavam, de não continuarem sendo aquelas pessoas achatadas que elas já foram, de se fazerem, meu Pai, parte do mesmo grupo, de tanta gente que recebe, que vê, que ouve, que toma conhecimento de notícias e que murmura, reclama, questiona, ataca, meu Deus, pessoas, e que em vez de pegar isso e ir ao Senhor, apenas se contenta. E que eu declaro agora que haja essa mudança. Que haja essa mudança em nome de Jesus. E que pessoas estejam vendo o poder que elas têm pela oração. De se levantarem, de buscarem, de pedirem, de que o Senhor dê discernimento, de quem são essas 3 outras pessoas que vão orar, que vão buscar, que vão, meu Deus, entrar nesse projeto espiritual e que vão, meu Deus, também depois desfrutar do resultado dessa promoção, dessa mudança, meu Deus, de sentença, dessa mudança, meu Deus, de trajetória. Eu creio, meu Pai, que tem gente que agora está ouvindo e recebendo essa mensagem e que esse ano vai ter, meu Deus, guinada como nunca teve na vida, que vai assumir, meu Deus, o que nem pensava que assumiria, que vai, meu Deus, ser colocado em posição como na vida nunca, meu Deus, nem ousou desejar. Daniel não buscou aquela posição. Daniel buscou o Senhor. Daniel invocou o Senhor, o nome do Senhor.
Daniel se voltou para o Senhor com toda a força que ele tinha naquele tempo da vida dele. E eu oro, meu Deus, para que essa palavra mova pessoas também para buscarem o Senhor como elas nunca buscaram, para se derramarem diante do Senhor como nunca se derramaram, e também, meu Deus, para viverem milagres como nunca viveram, para receberem, meu Deus, coisas que nunca receberam, para que a vida delas impacte e vivam impactos como nunca viveram. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Senhor. E eu declaro que assim seja feito pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.